Olá, paz do Senhor, meu amado irmão e minha amada irmã. Seja muito bem-vindo a mais um momento da hora sagrada, esse tempo separado para buscarmos a presença de Deus com sinceridade e rendição. Eu agradeço de coração por você estar aqui comigo hoje. Que o Espírito Santo fale profundamente ao seu coração, através desta oração. E antes de começarmos, eu te peço, se esta palavra abençoar a sua vida, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, para que mais vidas sejam alcançadas pela presença do Senhor. Agora prepare seu coração, porque Deus tem algo especial para você. Senhor meu Deus, assim como o Senhor esteve com Daniel na cova dos leões, eu te peço, esteja também conosco neste momento. Tu és o Deus que fecha a boca do inimigo, que guarda, sustenta e livra aqueles que confiam no teu nome. Pai, fortalece o nosso espírito para permanecermos fiéis, mesmo quando tudo ao redor parecer ameaçador. Que nenhuma seta, nenhuma palavra, nenhuma armadilha preparada contra nós prospere. Dá-nos a coragem de Daniel, a firmeza de quem sabe que tu és o Deus vivo que opera livramento. Envia teus anjos para cercar nossa casa, nossa mente e nosso coração. Tira o medo, tira a ansiedade e renova em nós a confiança absoluta na tua fidelidade. Assim como Daniel saiu sem feridas, nós também sairemos protegidos pelo teu poder, para testemunhar que o Senhor é fiel. Amém. A história de Daniel na cova dos leões é uma das maiores provas de que a fidelidade a Deus nunca é em vão. Daniel era um homem íntegro, comprometido com o Senhor acima de qualquer posição, privilégio ou ameaça. Ele vivia em uma terra estrangeira, cercado por pessoas que não tinham o mesmo temor, mas sua vida se destacava pela excelência, pela obediência e por uma fé inabalável. Por isso muitos se levantaram contra ele. A inveja, a perseguição e as armadilhas não surgiram porque Daniel estava no caminho errado, mas porque ele estava no caminho certo. Isso nos mostra que, muitas vezes, os ataques que enfrentamos não são sinais de ausência de Deus, mas sinais de que estamos exatamente onde Ele quer que estejamos. Quando decretaram que ninguém poderia orar a outro Deus além do rei, Daniel não se escondeu e não negociou sua fé. Ele continuou, buscando ao Senhor como sempre fazia, porque sua comunhão com Deus era mais importante do que qualquer decreto humano. E foi exatamente por essa fidelidade que Daniel foi lançado na cova dos leões. Não porque Deus o abandonou, mas porque Deus queria revelar seu poder. Às vezes o Senhor permite que entremos em situações difíceis não para nos destruir, mas para mostrar que Ele é o Deus que guarda, livra e sustenta mesmo quando tudo parece impossível. Na cova, Daniel não estava sozinho. Havia leões ao seu redor. Mas havia também o anjo do Senhor, que fechou a boca de cada um deles. O que para os homens era sentença de morte, para Deus era cenário de milagre. Assim acontece conosco. Existem momentos em que somos cercados por pressões, injustiças, ameaças e problemas que parecem maiores do que nós. Mas, quando permanecemos firmes no Senhor, Ele entra na cova antes de nós e prepara o livramento. A fidelidade de Daniel abriu espaço para que o poder de Deus fosse visto por todos. E quando a manhã chegou, ele saiu ileso, sem feridas e com o testemunho vivo de que o Deus que servia era real, presente e poderoso. Essa passagem nos ensina que nossa fé não deve depender das circunstâncias, mas da certeza de quem Deus é. Mesmo quando somos injustiçados ou perseguidos, Deus continua trabalhando. Assim como fez com Daniel, Ele é capaz de nos livrar, nos honrar e transformar nossos vales mais escuros em provas vivas da sua glória. Por isso, hoje vamos orar com essa fé. A fé que permanece, a fé que não se curva, a fé que confia no Deus que nunca falha. Meus irmãos, agora vamos nos preparar para ouvir a palavra do Senhor. Vamos acompanhar a história de Daniel na cova dos leões, lendo juntos os versículos mais importantes que nos ensinam sobre fé, coragem e confiança em Deus. Abriremos o livro de Daniel, capítulo 6, começando pelo versículo 10, seguindo para o versículo 16, depois o versículo 19, em seguida o versículo 22, e finalizando com o versículo 23. Que o Espírito Santo abra nossos corações enquanto mergulhamos nesta passagem, e que cada palavra nos fortaleça para permanecermos firmes na fé, confiando plenamente na fidelidade e no poder do Senhor. Daniel, capítulo 6, versículo 10. Lemos: quando Daniel soube que o decreto havia sido assinado, entrou em sua casa. Abriu as janelas que davam para Jerusalém e orou ao Senhor, como fazia todos os dias. Aqui vemos a fidelidade inabalável de Daniel.
Mesmo diante de um decreto que poderia custar sua vida, ele não se escondeu, não silenciou sua fé e não comprometeu sua intimidade com Deus. Isso nos ensina que a verdadeira comunhão com o Senhor não depende das circunstâncias, mas da convicção de que Ele é soberano e fiel. Abrir as janelas voltadas para Jerusalém simboliza a direção do coração, o desejo de permanecer conectado ao Deus vivo, mesmo em meio à pressão, à injustiça e à perseguição. Cada momento de oração de Daniel nos lembra que a coragem espiritual nasce da consistência na fé e da confiança de que Deus está conosco, protegendo e guiando cada passo da nossa vida. No versículo 16. Então o rei ordenou que Daniel fosse lançado na cova dos leões. E o rei disse a ele: "O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará." Aqui nos mostra a tensão entre a fragilidade humana e o poder soberano de Deus. Diz que Daniel, mesmo diante da sentença de morte, não vacilou, porque sua fé estava firmada no Senhor. Aqui nos fala sobre coragem e confiança verdadeira. Não é a ausência de perigo que define nossa fé, mas a certeza de que Deus é soberano e cumpre sua palavra. Aprendemos que, quando permanecemos firmes, mesmo cercados por injustiça ou perseguição, Deus age para sustentar, proteger e glorificar seu nome. Este momento nos ensina a confiar plenamente, sabendo que o Senhor é fiel para livrar e honrar aqueles que lhe permanecem fiéis, assim como fez com Daniel. Agora no versículo 17. Trouxeram uma pedra e a colocaram sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel. Este momento nos revela o peso do impossível diante de Daniel. A pedra fechando a cova parecia selar o fim de toda a esperança humana, um decreto inquebrável que colocava a vida de Daniel em perigo. Mas Deus não é limitado pelas ações dos homens. Ele age de maneira sobrenatural, mesmo quando tudo ao redor parece perdido. Aqui aprendemos que a fidelidade e a intimidade com o Senhor não dependem das circunstâncias. A oração constante e a confiança total no Deus vivo garantem proteção e livramento. Este cenário nos ensina que o que os homens veem como fim, Deus transforma em palco do milagre. A cova selada não foi uma sentença definitiva, mas o espaço onde o poder e a glória de Deus se manifestariam, lembrando-nos de que o Senhor guarda, sustenta e honra aqueles que permanecem firmes na fé, mesmo diante do perigo mais extremo. Versículo 19. Ao amanhecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Ao chegar, chamou por Daniel com voz aflita. Aqui vemos a expectativa e a ansiedade diante do milagre prestes a acontecer. O rei, mesmo sem ter plena compreensão da fé de Daniel, demonstra que a esperança ainda persiste quando Deus está no controle. Isso nos ensina que, mesmo quando estamos cercados por circunstâncias impossíveis, Deus trabalha no tempo certo, preparando o livramento. O clamor do rei reflete a tensão entre o humano e o divino, lembrando-nos que, quando confiamos no Senhor, Ele nos protege e nos sustenta antes mesmo de vermos o resultado. Este momento revela que a presença de Deus transforma situações de medo e incerteza em testemunhos vivos de sua fidelidade, mostrando que Ele honra aqueles que permanecem firmes na fé, mesmo nos momentos mais difíceis. Versículo 22. Daniel respondeu: "O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum." Aqui aprendemos sobre o poder sobrenatural de Deus e sua fidelidade para com aqueles que lhe permanecem fiéis. Nada do que é feito pelo homem pode impedir a ação divina. Deus não depende de nossas forças. Ele age de forma soberana para proteger e livrar aqueles que confiam nele. Este momento revela que o impossível aos olhos humanos se torna possível quando Deus intervém, transformando o perigo em testemunho de sua glória. A resposta de Daniel nos ensina que a fé consistente, a oração constante e a confiança plena no Senhor produzem resultados milagrosos. Ele nos mostra que Deus honra aqueles que permanecem fiéis, mesmo em situações de risco extremo, e que sua proteção é completa e perfeita, sustentando os seus filhos de maneira sobrenatural. E por último, versículo 23. Então o rei se alegrou muito e ordenou que Daniel fosse tirado da cova. Daniel saiu da cova sem ferimentos porque havia confiado no seu Deus. Este momento revela a manifestação completa do livramento divino. Daniel não apenas sobreviveu, ele saiu da cova sem ferimentos, mostrando que a proteção de Deus é total e perfeita. Diz que a fé firme e a confiança inabalável no Senhor resultam em livramento e vitória, mesmo diante do perigo extremo.
Aqui aprendemos que a obediência, a perseverança na oração e a fidelidade contínua a Deus geram resultados que vão além da compreensão humana, transformando momentos de medo e desespero em testemunhos vivos da glória de Deus. Este episódio nos ensina que o Senhor honra aqueles que lhe permanecem fiéis, sustentando-os, protegendo-os e mostrando seu poder de maneira sobrenatural. Ele nos lembra que confiar plenamente no Deus vivo nos garante segurança, livramento e a certeza de que Ele nunca nos abandona, mesmo nos momentos mais sombrios. Quando refletimos sobre a história de Daniel na cova dos leões, somos convidados a compreender algo muito maior do que um simples relato histórico. Estamos diante de um testemunho vivo de fé, coragem e fidelidade inabalável ao Senhor. Daniel nos mostra que a verdadeira fé não é apenas uma crença passiva, mas uma prática diária, uma intimidade constante com Deus que não depende de circunstâncias, decretos humanos ou ameaças externas. Mesmo sabendo que sua vida estava em risco, Daniel manteve suas rotinas de oração, abriu suas janelas voltadas para Jerusalém e buscou o Senhor com devoção, mostrando que a verdadeira espiritualidade nasce da consistência e da confiança inabalável na presença divina. Esta história nos ensina que a fidelidade a Deus exige coragem, especialmente quando o mundo ao redor tenta nos intimidar, nos pressionar ou nos afastar do caminho correto. O decreto do rei representava uma lei humana que poderia destruir Daniel, mas ele sabia que sua lealdade maior era ao Deus vivo, soberano e fiel. Aqui aprendemos que muitas vezes, permanecer firme na fé significa enfrentar riscos, resistir às pressões sociais e manter-se íntegro em meio a situações que parecem impossíveis. Cada ato de Daniel é um lembrete de que a fé verdadeira não se dobra diante do medo. Ela se fortalece no desafio. Quando chegamos ao versículo 16, vemos o contraste entre a fragilidade humana e a supremacia de Deus. Daniel é lançado na cova, mas Deus não está ausente. Ele intervém de maneira sobrenatural, fechando a boca dos leões e transformando um cenário de morte em um palco de milagres. Este ato divino nos mostra que, mesmo quando as situações parecem seladas, quando tudo parece perdido e quando o impossível nos cerca, Deus continua trabalhando em nosso favor. Aprendemos que a proteção divina não depende de nossa força, mas da fidelidade e da confiança que depositamos nele. O milagre acontece porque Daniel permaneceu fiel, e isso nos convida a refletir. Quantas vezes deixamos de confiar plenamente em Deus por causa do medo ou da ansiedade? O versículo 19 mostra o rei correndo até a cova, aflito, evidenciando a tensão entre o humano e o divino, entre a expectativa e o milagre prestes a acontecer. Muitas vezes em nossa própria vida, nos encontramos em situações de pressão, ansiedade e incerteza, aguardando uma intervenção que parece tardar. Esse versículo nos lembra que Deus age no tempo certo, mesmo quando nossa paciência é testada. A ansiedade humana é natural, mas não pode substituir a confiança inabalável no Senhor. Ele trabalha mesmo antes de percebermos, preparando o livramento de maneiras que excedem nossa compreensão. Quando Daniel finalmente declara que o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, somos confrontados com a soberania de Deus e a realidade de sua proteção. Nada do que os homens possam fazer pode impedir a ação divina. Essa declaração nos mostra que quando permanecemos fiéis, mesmo cercados por inimigos ou dificuldades extremas, Deus garante nossa segurança. Ele transforma perigo em testemunho, medo em vitória e situações de derrota aparente em cenários de glória. Este princípio deve nos inspirar a confiar mais profundamente, sabendo que cada oração, cada ato de obediência e cada demonstração de fidelidade é observado e honrado por Deus. O versículo 23 nos mostra o cumprimento pleno do livramento. Daniel saiu da cova sem ferimentos. Aqui aprendemos que a fé não apenas nos protege, mas também nos conduz à vitória completa. O milagre não se limita à sobrevivência física. Ele revela a glória de Deus e a recompensa de uma vida de confiança. Quando permanecemos firmes, Deus não apenas nos sustenta, mas manifesta seu poder de forma visível, transformando nossa fidelidade em testemunho para todos ao redor. Este desfecho nos desafia a viver uma fé corajosa, ativa e constante, sabendo que Deus honra aqueles que confiam nele mesmo em meio às adversidades. Aplicando essa passagem às nossas vidas hoje, percebemos que cada desafio, cada pressão ou dificuldade que enfrentamos pode se tornar um
palco para a manifestação do poder de Deus. A história de Daniel nos convida a examinar nossa própria fé. Somos consistentes em nossa oração? Mantemos nossa fidelidade mesmo quando ninguém nos observa? Confiamos em Deus acima das circunstâncias humanas? Este relato nos inspira a viver de maneira que nossa fé seja visível, prática e inabalável, sabendo que a fidelidade diária produz frutos sobrenaturais, proteção divina e testemunhos vivos da glória de Deus. Portanto, a aplicação prática é clara. Devemos buscar a Deus diariamente, manter nossa fidelidade mesmo diante de pressões externas, confiar plenamente em sua proteção e agir com coragem espiritual. Cada desafio se torna uma oportunidade de demonstrar nossa fé, cada adversidade um convite para experimentar o milagre do Senhor. Daniel nos mostra que a vitória não depende do nosso esforço humano, mas da confiança no Deus vivo que protege, sustenta e honra aqueles que permanecem fiéis, transformando todas as situações em glória para seu nome. Meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, agora que lemos e refletimos sobre a palavra do nosso Senhor, quero que você feche seus olhos, aquiete seu coração e se abra completamente para Ele. Deixe todas as preocupações do mundo de lado. Este é o momento em que podemos nos conectar de maneira profunda com o nosso Pai, ouvir a sua voz e sentir a sua presença. Permita que o Espírito Santo toque seu coração agora, trazendo paz, esperança, força e confiança. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, de tudo o que existe, nós te louvamos e te adoramos. Obrigado, Pai, pela tua fidelidade, pela tua misericórdia que se renova a cada manhã, e pelo teu amor que nunca falha. Assim como Daniel confiou em ti na cova dos leões, mesmo diante de um perigo iminente, nós também queremos confiar plenamente no Senhor, sabendo que mesmo nas circunstâncias mais difíceis, tu estás conosco. Pai, eu oro agora por cada pessoa que está nos assistindo, por cada família que se sente cercada por problemas, dificuldades, desafios ou que se sente como se estivesse dentro de uma cova dos leões. Eu oro para que o Senhor aqueça seus corações, que eles sintam a tua presença, a tua proteção e a tua paz. Que cada pessoa saiba neste momento que Deus está contigo, que Ele não te abandonou e que mesmo quando tudo parece impossível, Ele continua trabalhando em seu favor. Não desista, não se desanime, continue firme em oração e fé, porque a vitória está mais próxima do que você imagina. Senhor, eu oro pela proteção de todas as famílias que assistem agora, que cada lar seja guardado contra todo mal, contra todo inimigo, toda injustiça e toda confusão espiritual, que haja reconciliação onde existem conflitos, cura onde há feridas, e unidade onde há separação. Que a tua paz habite em cada lar, e que a tua presença seja evidente em cada casa, em cada momento do dia, guiando cada passo, cada decisão e cada relacionamento. Pai amado, eu oro pela vida financeira de cada irmão e irmã que está ouvindo esta oração. Senhor, abre portas de prosperidade, restaura perdas, traz sabedoria para administrar recursos e dá oportunidades para que cada pessoa possa viver com dignidade e abundância conforme a tua vontade. Que nenhuma dificuldade econômica roube a esperança, mas que cada desafio seja transformado em aprendizado, crescimento e vitória. Senhor, eu oro pela vida sentimental e emocional de todos, que aqueles que estão enfrentando decepções, perdas ou solidão sintam teu conforto, que os corações sejam restaurados, que a paz substitua a ansiedade, que a alegria substitua a tristeza e que a esperança floresça em cada alma. Ensina-nos a amar como tu amas, a perdoar como tu perdoas e a confiar que o Senhor guia os relacionamentos segundo a tua perfeita vontade. Pai, eu oro também pela vida espiritual de cada pessoa que participa desta oração. Que ninguém se afaste do teu caminho, que cada coração seja sensível à tua palavra, que a fé seja fortalecida e que a intimidade contigo cresça a cada dia. Que cada um entenda que oração, leitura da palavra e confiança plena no Senhor são os caminhos para a vitória, a sabedoria e a paz. Senhor, eu oro pela vida física e mental de cada irmão e irmã. Restaura a saúde daqueles que estão enfermos, fortalece os fracos, acalme os ansiosos e os sobrecarregados. Que a mente seja renovada, os pensamentos se alinhem à tua verdade e que a força do Senhor esteja sobre cada corpo e alma, trazendo equilíbrio, vitalidade e proteção. Pai amado, eu oro para que cada pessoa aqui sinta que o Senhor está ao seu lado, assim como esteve com Daniel na cova dos leões.
Que nenhum mal possa prevalecer, que nenhuma situação possa destruir a fé ou a esperança, e que cada coração seja cheio da tua presença, da tua paz e da tua coragem. Que mesmo nos momentos mais difíceis, cada um perceba que Deus está trabalhando a seu favor, preparando o livramento, a vitória e a manifestação do teu poder em suas vidas. Senhor Deus, abençoa, protege e restaura cada área da vida de cada pessoa. Famílias, finanças, relacionamentos, emoções, saúde física e mental, vida espiritual e propósito. Que cada dificuldade seja transformada em testemunho, cada lágrima em alegria, cada medo em coragem e cada obstáculo em vitória. Que a tua luz brilhe intensamente na vida de cada um que ouve esta oração agora, para que possam sentir que não estão sozinhos e que o Senhor é fiel para cumprir suas promessas. E agora, meus irmãos e irmãs, enquanto encerramos esta oração, eu convido você a declarar nos comentários o seu amém, confirmando sua fé e confiança no Senhor. E não esqueça de compartilhar esta mensagem para que mais vidas sejam alcançadas, consoladas e fortalecidas pelo poder do nosso Deus. Que a paz, a proteção e a presença do Senhor estejam com você, sua família e todos que você ama, agora e sempre. Amém.